Olá, sejam bem-vindos a este canal que busca ser sempre interativo e participativo. Eu recebi um e-mail da Amanda, que é lá de São Paulo. Ela diz: Oi André, olha eu aqui escrevendo novamente, a ex-confusa que agora entende tudo muito mais claro que antes. Gostei muito do seu último vídeo falando sobre namorar alguém que nos engana. Claro que mesmo sendo solteira agora, isso me lembrou situações que eu vivia. É engraçado como relevamos muitas coisas por achar que são insignificantes ou que são realmente irrelevantes. Mas com o tempo percebemos que, na verdade, estávamos com uma pessoa que mentia sobre a própria realidade. E o mais engraçado é que ele acreditava fielmente nessa realidade inventada. Então, eu já vou fazer uma pausa aqui. Quando você diz assim, é engraçado como relevamos muitas coisas por achar que são insignificantes. Aí começa todo o perigo num relacionamento, porque as mentiras, elas começam a tomar proporções maiores. É igual um vício. A pessoa que entra num vício, ele não entrou logo de cara naquele vício monstruoso. Foram algumas atitudes e algumas situações pequenas que foram se transformando e tomando proporções maiores para satisfazer aquela necessidade que é o que acabou virando o vício. Então, mentiras pequeninas, pequenas mentiras, coisas que você fala, não, mas isso aí também, né? Não é nada. Você releva, como você disse, você vai relevando por achar que são insignificantes. E quando você percebe no todo, aquilo ali fez uma grande diferença, porque não era tão irrelevante assim. Depois é que você vai perceber, é igual uma pessoa quando desenvolve, por exemplo, a depressão. Ela não foi de uma hora para outra que ela desenvolveu a depressão. Já havia alguns sinais, estavam acontecendo desde antes, já vinham aparecendo esses sinais. Mas como ela não tinha um critério, como ela não sabia, nunca tinha tido a depressão em si, ela considerava aquele sinal insignificante. Uma insônia, uma taquicardia, um desânimo. Eram situações que ela considerava insignificantes, mas já eram indicativos de que ia dar uma síndrome do pânico, uma depressão, por exemplo. Então, a gente tem que ficar muito esperto com detalhes que na verdade não são tão detalhes, mas que estão sinalizando algo maior, sinalizando que algo maior está por vir. Como, por exemplo, esta situação que aconteceu e está acontecendo dessas manifestações no Brasil. Não é por causa de 20 centavos da passagem. A passagem foi apenas um estopim, a gota d'água de uma série de reivindicações que o brasileiro estava entalado e estava engasgado na garganta. Então, são situações que já vinham e que não eram irrelevantes. Sabe, que tinham sim um peso muito grande na conjuntura nacional. Assim também nós devemos entender essa situação no relacionamento. Cuidado para não achar que determinadas situações são irrelevantes, não tem nada demais, são pequenas mentiras. Eu vou deixar passar essa, eu vou deixar passar aquilo. Eu sempre digo, coisas que a gente enfia debaixo do tapete, uma hora elas voltam muito piores. E elas vão criando. Aquilo lá, elas vão criando, elas vão aumentando e depois a gente dá corda, a gente dá alimento para um monstro que depois vem nos devorar. Por isso que as situações têm que ser lidadas e trabalhadas. Se algo já nos incomodou, senta e conversa já. Expõe a situação já. Avalia a situação já.
não engula as coisas, sabe? Não mascare as situações. E depois ela continua: mais uma vez eu lhe pergunto, mentir para criar um cenário é considerado doença ou isso às vezes vem de exemplos na família? Essa questão de exemplos na família, eu não considero que isso possa... É claro, veja bem, nós como indivíduos, nós somos formados a partir das características herdadas e das características adquiridas. Então, características herdadas são comportamentos genéticos, são características genéticas que herdamos dos nossos pais, diferente das características adquiridas. Então, claro que existem comportamentos que a gente adquire por causa do contexto e social em que a gente está inserido. Prova disso é a cultura. Então, uma família que está muito acostumada a mentir pode desenvolver na pessoa este hábito péssimo pela mentira? Eu acredito que sim. Porém, a gente não pode interpretar isso como algo do qual a pessoa ela está condenada a ser assim. Justamente por ser uma característica adquirida e não herdada geneticamente, a pessoa, ao entrar em contato com uma outra pessoa que tem outra característica e que mostra que esta característica, a característica da mentira, a característica de você inventar situações para se beneficiar, ela é uma característica ruim. Então a pessoa tem a possibilidade da mudança, porque ainda bem, nós como seres humanos, nós temos a possibilidade da mudança. Nós temos a possibilidade de reescrevermos determinadas características, desde que elas sejam adquiridas, são características comportamentais que foram adquiridas e não genéticas, ou não nascemos com essa característica. Essa característica foi nos passada, foi nos ensinada como se fosse uma virtude, por exemplo, como se fosse um valor, quando na verdade é um desvalor. Então existe possibilidade da gente mudar. Você diz assim, é como se a pessoa mentisse sobre tudo, fosse normal aos olhos dela. E agora, eu falei do aspecto da família, uma pessoa que cresceu com essa característica. Agora, outra coisa, eu conheço pessoas, por exemplo, que a família não tem essa característica da mentira, mas a pessoa desenvolveu isso nela. Tem gente que mente e isso se torna uma doença dentro dela? Sim, existe. Existem pessoas assim. Existem pessoas que vão desenvolver isso. Pessoas que vão mentir descontroladamente sobre as mais diversas situações. Uma coisa somos nós quando contamos uma mentirinha. A gente tem consciência de que aquilo é uma mentira. Tanto que a gente procura cercar as situações para que não descubram que estamos mentindo. A pessoa que passa desse estágio, a pessoa que atinge esse nível da doença, ela não tem mais isso. Ela mente e ela acredita na mentira que ela contou. Isso que é pior. Por isso que chega a ser um aspecto de uma doença de fato. Ela acredita nisso, ela acredita naquela mentira que foi por ela contada e inventada. E ela inventa situações, ela é uma pessoa que é difícil de aceitar os próprios erros, por isso que ela vive num mundo à parte. Não sei te dizer qual é o tratamento adequado para esta situação, eu sei que existem pessoas assim. Inclusive, eu convivi com uma pessoa assim uma vez num ambiente de trabalho. E é horrível, é horrível. Nós tínhamos que conversar entre nós, parceiros e companheiros de trabalho, nós tínhamos que conversar nos bastidores, vamos assim dizer, porque senão aquela pessoa colocava um contra o outro com a maior naturalidade.
Então a gente tem que ficar muito esperto com essas situações. Imagine um relacionamento, você se relacionar com uma pessoa que mente sobre os mais diversos assuntos, mente sobre a família, sobre a vida profissional, vai mentir para os amigos sobre você, vai mentir para você sobre onde estava, e aí você tem que chegar na conclusão se vale a pena ou não você estar com uma pessoa assim, uma pessoa que tem essa característica, se vale a pena você acreditar que a pessoa vai ou não mudar, se a pessoa de fato está disposta a mudar ou se ela não enxerga que ela tem este defeito. Aí vai de como você vai enxergar as situações e como você vai trabalhar com elas, não é? Como você vai lidar com essas situações. Mas respondendo a sua questão, sim, tem pessoas que são doentes e desenvolvem a mentira, a ponto de isso virar uma doença, sim. Inscrevam-se, participem. Afinal, este canal busca ser sempre interativo e participativo. Obrigado pela participação. Se você quiser me adicionar no Facebook, esteja à vontade. Só você digitar lá na pesquisa André Massolini e pode mandar o seu convite, que eu vou aceitar com muito bom gosto, com muito carinho. Forte abraço!